meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento. Olha só, temos aí a aula de número 29, o objeto de conhecimento, a passagem do mundo antigo para o mundo medieval, a fragmentação do poder político na Idade Média, detalhamento, a crise do Império Romano, fragmentação e poder. Ficaram curiosos? Então vamos lá desvendar essa aula. Então, nós vamos trabalhar sobre essa fragmentação, então, do poder aí do Império Romano. Então, exatamente por isso, acompanhe comigo, nós temos aí essa imagem, não é mesmo? Falando sobre as duas divisões, né, deste Império Romano. Então, ali o Alto Império, que é de 27 a.C. a 235, e nós temos aonde? Nesse período, uma relativa estabilidade, relativa paz entre as províncias conquistadas. E de um outro a gente vai trabalhar então aí o Baixo Império, que é o tema principal então desta aula, tá? Então o Baixo Império marcado por crises econômicas, lutas sociais, instabilidade política e invasões bárbaras, ok? Então, olha só, vamos começar aí a desvendar essa parte então do Baixo Império, falando então sobre a crise do Império Romano, fragmentação do poder entre os séculos 2 e 3, início da crise do Império Romano do Ocidente, ok? Baseado aí, então, numa economia escravista, a vasta extensão do Império Romano dificultou a obtenção de mais escravos para o Império. Isso significa, então, dizer para vocês que chega um momento que a extensão territorial ela está tão grande que eu não tenho mais para onde me expandir. Então, isso traz o quê? Não é mesmo? A baixa, né, na hora de conseguir mais escravos. E os escravos, muitas vezes, eles faziam ali a defesa das fronteiras, ok? Então, os administradores romanos, eles foram incapazes de promover a autonomia econômica das cidades em relação ao campo. Isso significa dizer, então, não é mesmo, que essas cidades, elas são abastecidas, então, com os produtos que vêm lá do campo. Tá? Então, ou seja, essas cidades, elas precisam desse trabalho que vem do campo, que abastecem com produtos que são vendidos, então, nas cidades. Então, perceba que se eu preciso, né, estou muito ligado, então, ao campo, eu não tenho uma autossuficiência. Então, eu preciso desse trabalho. Então, ou seja, a gente vai ver, então, que se os administradores romanos, eles não conseguiram fazer essas autonomias da cidade, os dois sistemas estão muito ligados e isso, de certa forma, vai gerar crises, porque, como eu falei para vocês, eu não tenho mais grandes extensões territoriais, eu não tenho, na verdade, para onde me expandir. Então, eu tenho uma falta de escravos, eu tenho falta do quê? De mão de obra, tá? Então, se eu tenho falta de mão de obra, é claro que na hora da agricultura, essa mão de obra também irá falhar. Isso significa, então, não é mesmo, de certa forma, aí, crise econômica, então, ligada a este Império Romano. Continuemos ali falando, então, sobre essa crise, então, financeira, tá? Os preços dos produtos aumentaram rapidamente. Nós temos, então, aí, inflação, o valor do dinheiro que cada um possuía diminuiu. Isso, não é mesmo? Ou seja, pesa no bolso de quem trabalha, tá? Então, se meu salário já não dá para me comprar todos os produtos que eu comprava antes. Então, nós temos aí, não é mesmo, a diminuição, então, do poder aquisitivo para quem tem, teoricamente, aí um salário. Houve empobrecimento da população, então, do Império, tá? A situação ficou crítica quando os povos vizinhos das fronteiras começaram a saquear regiões romanas em áreas fronteiriças. Ou seja, lembra lá, Roma, ela já é o quê? Um império vasto, com leis, teoricamente, apesar da crise, Roma era ali, vamos dizer, organizada. Então, ou seja, quem é aquele povo que está ali só nas fronteiras tentando, então,
pegar um pedaço, vamos chamar então Roma de um bolo, pegar então uma boa parcela desse bolo para você. Então nós temos ali os povos bárbaros querendo então ali adentrar então as fronteiras desse império. Então eles percebem, na verdade, que a gente passa então por momentos então de crises. Continuemos então a falar sobre as dificuldades externas, tá? Então imagine você, não é mesmo? A gente tem aí, então este Império Romano, já tem então certas crises econômicas, não é mesmo? Problemas então de adquirir escravos e agora a gente ainda precisa o quê? Construir muralhas. Isso, então, teoricamente, de certa forma, vai fazer o quê? Levar mais problemas, então, para esta economia. E, claro, a gente tem, então, ali a defesa, não é mesmo? Se eu tenho que construir muralhas, então, dinheiro, não é mesmo? E a gente precisa do quê? De mão de obra. E, claro, a gente tem, então, ali, não é mesmo? Se eu não tenho para onde me expandir, como é que a gente vai, então, sanar essas dificuldades, ok? Então, acompanhe comigo. E na parte, então, da Europa, os germanos atacavam. No Oriente, os sassânidas. E esses sassânidas, então, são ali, né, o finalzinho ali dos persas, tá? Antes deles se tornarem ali, não é mesmo, muçulmanos, tem então ali uma nova conotação, não é mesmo? Então, o que que a gente vê, né? Problemas, então, das fronteiras, ok? Então, a Guerra Romano-Sassânida, que começou no ano 421, chegou ao fim no ano seguinte, através, então, de um tratado de paz que foi negociado. Na verdade, a situação voltou a ser como a existente antes do início da guerra, mas as duas partes concordaram em garantir a liberdade religiosa em ambos os territórios. Então, observem ali, não é mesmo, essa população, então, bárbara, não é mesmo? Os germanos estão, então, nas fronteiras. E quando a gente fala, então, desses povos germanos, escolha o seu favorito. Os francos, não é mesmo? Estão ali, os suevos, os vândalos, os lombardos. Então, assim, é uma infinidade, então, de povos, não é mesmo, ali, germanos, que estão ali, não é mesmo, tentando, então, atravessar essas fronteiras do império, ok? Então, continuemos. Para fugir, então, do invasor, muitos se refugiaram no campo. Até mesmo a produção agrícola voltou-se para a autossuficiência e, progressivamente, deixou de visar, então, o quê? O mercado externo. Ou seja, se a gente tem, então, lá nas fronteiras, esse medo dessa vinda, então, desses povos bárbaros, nós vamos, teoricamente, né, voltar-se muito mais, então, para o rural. Por isso que a gente também vai ver, né, agora um outro acontecimento. A gente, teoricamente, vai sair das cidades e ficar, então, nos campos, tá? Então, problemas de crises, então, aí, né, para essa imensidão que foi aí o vasto Império Romano. E, claro, lembrando que os povos bárbaros, eles são quem? Eles são aquelas pessoas que, teoricamente, né, então aí ainda vivem em bandos, tá certo? Não reconhecem teoricamente aí, não é mesmo? Não são romanos. Eles são, então, pertencentes às hordes dos bárbaros, tá? Mas é claro que eu reconheço, né, que essa parte, se eu adentrar no império, eu terei terras para cultivar. Então, assim, as vastas extensões territoriais, elas são importantes para esses povos. Deu para entender? E, claro, se a gente conseguir também, não é mesmo, com essa invasão, pegar ouro de Roma, também não fará mal, então, para essas hordes bárbaras, ok? Então, percebam que a gente está começando a ver aí profundas crises, não é mesmo? Crise econômica, crise social também, porque o povo bárbaro, ele vem também para guerrear. Ele vem para disputar a terra ali palmo a palmo, né? Então, quer dizer, a gente vai ver, então, que há problemas, então, aí, né, de crises aí nesse baixo império. Então, continuemos, vamos falar um pouco sobre o colonato, né? Até mesmo as propriedades tendiam a dividir-se em núcleos menores, ainda cultivados por trabalhos escravos e por camponeses dependentes. Isto é, vinculado à propriedade do senhor, ao qual pagavam rendas em espécie pelo seu lote em regime de colonato, tá? Então, aí vamos desmistificar
O colonato, ele está preso à terra, este colono. Ele não é um escravo, mas ele tem ali os lotes de terra, porque agora, como eu falei para vocês, a gente sai das cidades e agora a gente vai ficar, então, no campo. Por isso que esse regime de colonato, ele vai ser importante, ok? E principalmente para algumas poucas hordes bárbaras que chegaram, então, nas fronteiras do Império, tá? Por quê? Porque o que eles vão perceber? Que se eles têm dificuldades, eles vão começar a tentar fazer o quê? Né? Agregar alguns povos bárbaros, tá? Que trabalham, então, com a terra. Mas, para isso, eles vão, então, pagar o quê? Impostos para ficar naquela localidade. Sem guerrear, ao contrário, eles vão defender, então, este império. Deu para entender? Então, o problema da crise é que a gente vai ter que encontrar soluções. E isso, não é mesmo? Cada um, então, dos imperadores, eles vão ter, então, que, teoricamente, lidar, então, com essas novas realidades, ok? Vamos continuar, então, falando sobre as dificuldades internas no campo político. Havia ainda a contestação do poder do imperador. Houve, a partir do século III, um número cada vez maior de líderes de generais do exército com campanhas militares bem-sucedidas, que cobiçavam o título de imperador. A crise do Império Romano foi marcada, então, por tentativas de usurpação de poder, gerando guerras civis no território romano. Então, observa, não é mesmo, que até na administração, não é mesmo, a gente vai ver, então, problemas, né? Por quê? Porque agora cada um general, ele está defendendo uma parte da fronteira deste império. Ou seja, ele também começa a ter aquela gana de querer ser o quê? Teoricamente, chegar a ser o líder máximo. Então, eles começam a perceber que eles têm essa importância, né, militar. E daqui a pouco, muitos deles, inclusive, vão querer, não é mesmo, chegar, então, a ser o quê? Né? Ali, o imperador. Então, teoricamente, a gente vai ver, então, um período que a gente pode chamar de assassinatos desses administradores, desses imperadores. Por quê? Porque, de certa forma, todos aqueles almejam, né, principalmente aí os grandes generais, almejam, então, ter esse título, não é mesmo, de imperador. Então, olha só, entre 235 e 268, os assassinatos se tornaram critério sucessório no Império Romano. Alguns nomes de imperadores assassinados. Nós temos aí o primeiro, que é o Maximo Trácio, tá? Então, foi assassinado junto com seu filho e alguns soldados. Temos também aí o Caracalla, tá? Mandou matar o próprio irmão, foi um tirano imperador, morreu esfaqueado por um soldado insatisfeito com seu governo. Temos, então, aí o próximo, Heliogábalo, tá? O imperador, aos 18 anos, ele foi assassinado junto com sua mãe pela guarda pretoriana. Temos o Treboniano Galo, assassinado por sua própria tropa. Temos, então, aí o Aureliano, alguns oficiais da guarda pretoriana desonestos assassinaram Aureliano. Então, perceba, não é mesmo, aquilo que eu falei para vocês, até mesmo os generais, eles começam, então, ali, que estão muito próximos a essa guarda pretoriana, eles começam, então, a fazer, então, esses assassinatos. Todos querendo o quê? Querendo se tornarem aí o imperador, aquele que vai comandar, então, Roma. Mesmo em tempo de crise, é claro que a gente tem, então, uma vasta extensão territorial. Quem é, então, ali o general que defende aquela terra, que não vai querer se transformar e ter este título de imperador. Então, perceba também que a crise, ela leva também a esta, infelizmente, a esta série de assassinatos, tá? Então, perceba que é uma questão de que, mesmo em crise, a gente tem, então, aí um título
título que ele é importante, que é o título, então, de imperador romano. Continuemos. Em 284, a situação de instabilidade começou a ser solucionada, então, por Diocleciano, tá? Então, o Diocleciano, que também foi um grande imperador, inaugurou o chamado Dominato, ou Baixo Império Romano, de 285 a 476. Então, vamos ver aí o que o Diocleciano ele fez. Ele aumentou o controle do governo sobre a sociedade e contratou funcionários, os quais cobravam impostos, fiscalizavam as finanças da cidade e traziam informações das províncias, tá? Então, colocou espiões espalhados pelas províncias do império. Então, o Diocleciano ele vai se utilizar, não é mesmo, de uma tática bem interessante, que é o quê? Pegar, então, funcionários para, teoricamente, ver como é que está essa coleta de impostos e, claro, ter informações das vastas fronteiras do Império Romano. Então, isso vai ser um ponto principal para ele aí começar aí a fazer a sua administração, teoricamente, mesmo porque a gente acabou de ver ali a série de assassinatos. Então, é claro que ele vai pagar pessoas como se fossem funcionários públicos, tá? Mas para este império, isso daqui é só para vocês compreenderem. E aí ele tem, então, lá na região da Gália, o que está acontecendo, né? Então, lá na região da Bretanha, o que está acontecendo? Então, ele vai ter pessoas que vão, então, trazer essas informações para ele. E é uma parte, então, que ele tenta fazer o quê, não é mesmo? Contornar a situação de crise e poder, então, aí fazer essa administração, ok? Continuemos, então, no campo da economia, chegou a congelar os preços de produtos para melhorar o poder de compra da população. Em seu reinado, ocorreram reformas administrativas e fiscais. Em 293, o imperador romano instituiu a tetrarquia. O império foi dividido em 4 grandes territórios, cada qual, então, com um imperador. Olha só, então, o que ele vai fazer? A tetrarquia, que é o quê, né? É um governo, então, de 4. É claro que ele vai tentar, então, fazer isso para tentar conter aí a entrada dos povos bárbaros, para ver se para, então, não é mesmo, essa parte de crise. Tá? Mas, apesar dele ter feito isso, não é mesmo? Ele vai tentar ainda, né, fazer, então, essa administração, mesmo agora dividindo, então, esse império em 4. Percebam que, teoricamente, é uma forma que ele pensou que iria dar certo. Mas a gente sabe, não é mesmo, que se tem esse período aí de muitas mortes, é uma parte também que pode levar, então, aí, né, mesmo a enfraquecer, ao invés de, teoricamente, né, melhorar. Então, percebam que é o quê? É um olhar administrativo que a gente tem, então, para esse Império Romano, tá? Que está ligado, então, a muita crise, tá? Então, percebam isso, ok? E a tetrarquia é uma forma de tentar aí, né, salvaguardar aí o grande território e melhorar, então, essa administração. Continuemos, olha só, a tetrarquia foi uma forma de evitar as usurpações e defender melhor as fronteiras no próprio lugar onde ocorriam. Então, criada em 284, essa divisão permaneceu até 306, quando Constantino, então, foi nomeado imperador. E aí, não é mesmo? A partir do Constantino, a gente vai ver, então, ele novamente dominando esse cenário do império sozinho, tá? Então, lembra lá, a tetrarquia é uma forma da gente, né, tentar administrar as várias fronteiras, né, do Império Romano. Então, vamos falar agora sobre o cristianismo, né, de religião pagã à religião oficial, então, do Império. Difundida nas províncias romanas, essa religião monoteísta pregava a salvação eterna, o perdão dos pecados e a recompensa por viver no paraíso após a morte. O Deus era um só, apesar de existir o Deus Filho, Jesus e o Espírito Santo, uma trindade resumida em um único Deus, o Criador do universo e de todos os seres viventes.
A figura, então, de difusão do cristianismo foi Jesus de Nazaré, cuja pregação na Judéia, cidade que possuía portos, e em Jerusalém, cidade de comércio e artesanato, levou à expansão, então, do cristianismo e provocou tumulto em regiões do império, tá? Lembrando aí que mulheres, crianças, escravos, agricultores, pastores, marginalizados e excluídos foram aí os primeiros seguidores de Jesus. Jesus arrastou multidões, foi preso, julgado e crucificado. Os apóstolos fizeram sua pregação pela Palestina e Mediterrâneo Oriental, fundando assim o cristianismo no século I, tá? Então, observa também, juntamente então com a crise, nós temos então essa difusão então do cristianismo através dessa figura então de Jesus e depois, né, através então dos seus apóstolos, tá? Então, essa difusão então do cristianismo, ela vai bater de encontro ao quê? Aquela figura principal do imperador. Por quê? O imperador, ele é um título. Ele é um título de comandante, ele é um título que ele era muito querido. Inclusive, muitos deles eram vistos ali como quase um Deus vivo. Então, você imagina agora esta religião, né, que era pagã, agora fazendo então essa difusão então desse cristianismo, num tempo então de crise. Percebam também que isso vai ser teoricamente importante. Por quê? Porque a gente vai acabar então com aquela religião politeísta, tá? E agora a gente está começando a fazer, então, essa difusão monoteísta, tá? Continuemos, então, olha só. Paulo de Tarso, judeu e romano, foi o grande responsável pela propagação do cristianismo para as várias regiões do império e de fora dele. Houve a conversão das massas a uma religião monoteísta no Império Romano, que fora a herdeira do politeísmo grego, e, aos poucos, foram se convertendo a uma nova religião, tá? Então, olha aí, então, essa importância desse cristianismo, as várias difusão, as várias províncias, então, do Império. Por isso que, para quem lê a Bíblia, tá lá, então, Paulo, cartas aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Então, são o quê? Regiões, províncias romanas, que vai, aos poucos, então, fazendo essa difusão da fé católica, tá? Então, lembra, é num período de crise e aos poucos, então, vai tomando novas proporções. Porque se antes Roma era aí, não é mesmo, politeísta, ela vai acabar sendo agora o quê? Com esta difusão, né, vai se transformar, então, aí em monoteísta, tá? O cristianismo, então, colocou em xeque a autoridade e o caráter divino do imperador e do panteão politeísta adotado nas famílias romanas. Além disso, contribuiu para a desarticulação deste império enfraquecido. Os cristãos foram duramente perseguidos. Diocleciano, no começo do século IV, proibiu os ritos cristãos e deram ordem de prisão aos líderes religiosos. Os cristãos foram torturados e obrigados, né, a renegarem a sua fé. Em alguns casos, foram crucificados. Em outros, foram dados como comida aos leões e tigres nas arenas do Coliseu. A proibição do culto cristão se manteve até o reinado de Constantino, que se converteu ao cristianismo. Então, olha como é interessante. De uma religião pagã, né? É claro que para se tornar, então, uma religião oficial, muitos percalços até se tornar, né? Então, vários, então, daqueles que faziam essa difusão, então, do cristianismo, tornaram-se comidas, foram mortos, não é mesmo? Serviu, inclusive, até de espetáculo dentro do Coliseu, tá? Então, eram jogados aos leões e os leões, então, os devoravam para toda aquela população que está ali dentro do Coliseu observar. Então, perceba aí, não é mesmo, que para se transformar, então, numa religião oficial, teve todo um período de percalços até, então, conseguir. Não foi fácil, tá? Mas, então, perceba aí que isso também, de certa forma, contribuiu para quê? Não é mesmo? Para a queda, né? Para a crise, então, generalizada, então, deste Império Romano. Vamos falar, então, sobre o governo de Constantino. Olha só, foi, então, com Constantino, este que aparece na imagem de vocês,
sentado no seu trono, né? Que o império, então, voltou a ter um único imperador, exercendo as mesmas funções anteriores, como controlar sozinho o império. E aí vocês têm, então, né, Constantinopla, que hoje é Istambul, tá? Isso daí é uma imagem também da Santa Sofia, tá? Que é uma grande basílica aí que foi criada, inclusive, por Constantino, tá? Então, uma mudança importante foi que os generais do exército chegaram ao Senado, passando a ter os mesmos privilégios dos senadores. Olha aí, os generais agora começando a ter os mesmos privilégios de senadores. Constantino chegou a construir uma nova capital para o império, a cidade de Constantinopla, fundada em 330. Perceba que se ele vai fazer uma nova capital, tá? Então, Bizâncio, né, era a cidade, aí ele transforma, né, moderniza, então, essa Bizâncio e ela se transforma aí em Constantinopla, tá? E leva o nome, claro, da figura que está fazendo toda essa modernização, não é mesmo que é, então, é um imperador, por isso o nome Constantinopla. Em 313, Constantino decretou o Édito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos, tá? Nas vossas memórias, o Édito de Milão concede liberdade de culto aos cristãos. No entanto, foi somente então com Teodósio que assinou o Édito de Tessalônica, tá? Fazendo o cristianismo se tornar a religião oficial então do império, tá? Então, o Édito de Milão concede liberdade, o Édito da Tessalônica agora sim o cristianismo se torna, então, religião oficial deste império. Então, a partir do Édito da Tessalônica, ou seja, o cristianismo sepultou o politeísmo. A partir daquele momento, então, agora, uma única religião oficial, que é, então, aí ligada a essa figura de Jesus Cristo, o cristianismo, tá? Então, vamos falar agora sobre o Teodósio. Temos aí a imagem, né, um busto, então, do Teodósio. O imperador Teodósio se converteu ao cristianismo em 391. A religião tornou-se a oficial de Roma, tá? Então, após várias tentativas de reordenamento, o imperador Teodósio fez a divisão do império em 395, criando o Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede na cidade de Bizâncio, depois denominada então de Constantinopla. E aí na imagem que aparece para vocês, de um lado ocidental, tá? Em verde, e do lado oriental aí, né, entre rosa aí, muito puxado para o vermelho. Porque a Horde de Bárbaros é na entrada aí, né, é nas fronteiras do Império Romano do Ocidente, tá? É o Império Romano do Ocidente, lá com a capital em Roma, que a gente vai ver, não é mesmo, né, essa tentativa aí, não é mesmo, de sair então da crise. Teodósio acreditava que fortalecia o império com essa nova divisão. Porém, o que aconteceu foi a sucessiva passagem de povos germânicos para o território romano no Ocidente. O Império Romano do Oriente foi preservado até o século XV. E em 476, Odoacro, chefe dos Érulos, conquistou Roma, depondo o último imperador, o Rômulo Augusto. Tá? Acontecia assim a queda do Império Romano do Ocidente. Com a deposição do último imperador, chega ao fim o poderio romano. Perceba que esse processo durou então centenas de anos, do século II ao século V. E aí nós temos a imagem, não é mesmo, deste Odoacro, que foi então aquele que vai aí conquistar Roma, depondo aí o último imperador, né, o Rômulo Augusto, ok? Então, percebam aí, né, a crise que se estende,
tá certo? Vasta extensão territorial, problemas, então, de aquisição de escravos, temos que construir muralhas, não tem dinheiro, né? As cidades começam a ser esvaziadas porque todos têm medo dessa horde de bárbaros que começa a adentrar, principalmente aí a partir de 476. Atingi o meu objetivo, que era trabalhar com vocês, então, a crise deste Império Romano. Então, por aqui, a professora se despede.